Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um clássico gótico de terror, de mistério, muito a ver com o nosso mês de outubro que estamos, o mês do Halloween. Então vamos conversar, vamos discutir sobre O Médico e o Monstro, do autor Robert Louis Stevenson. Pessoal, eu terminei esse livro essa semana e estava ansiosíssima para trazer ele aqui no canal, porque eu creio que foi uma leitura assim, de muita reflexão e espero que vocês entendam um pouco sobre esse livro hoje aqui nessa resenha. Então vamos lá. Vou começar explicando um pouco sobre o enredo em si, do livro, a narrativa, do que se trata essa história. Então a gente vai ter aí, como eu disse, é um livro gótico. Ele foi escrito pelo Robert Louis Stevenson em 1886. Ele é inglês, então vai se passar na Inglaterra do século XIX, então uma Inglaterra aí vitoriana. A gente vai ter esses dois elementos de gótico, vitoriano, e também eu vou falar mais um pouco daqui nesse vídeo, que também tem um quê de um terror psicológico e também sobre questões de investigação, de detetive. Então vamos mais para a narrativa em si. Como eu disse, vai ser a Inglaterra assim, bem sombria, vitoriana, com todo aquele mistério. A Inglaterra nunca viveu tantas descobertas como no século XIX, nunca teve tanto cochicho na Inglaterra como nesse século, então é aí que a gente vai se passar. Então nós temos aí um dos personagens principais que vai ter uma ponta aí como detetive, que é o Mr. Utterson. O Mr. Utterson, ele é um advogado muito bem respeitado, muito bem, de uma classe muito rica, né? E ele é um homem assim, quieto na dele, ele é alto, magro, ele é um pouco frio, sereno, mas ele é simpático à sua maneira. Então, o Mr. Utterson, ele é um rapaz, muito bem respeitado na sociedade, muito conhecido. E o Mr. Utterson, um belo dia, ele tá fazendo aí uma caminhada com um dos amigos dele, um primo, aliás, que é o Richard. Então ele está caminhando aí com o Richard, enquanto eles se deparam aí em uma ruazinha meio deserta, com pouca iluminação, com uma névoa cobrindo. E eles param em frente a uma porta de um casarão, E essa porta tá enferrujada, tem aquele ar extremamente sombrio por trás daquela casa. E eles param assim, ficam olhando, ficam se perguntando. Até que o Richard, ele começa a contar de um caso que aconteceu com ele pouco tempo atrás naquela mesma rua. Então ele conta que aconteceu um rapaz, um homem, extremamente estranho, com um rosto deformado e com uma aura terrível, uma aura maléfica, maligna. E esse homem teria passado em cima de uma criança e seguido viagem, seguido caminho. Ele tinha quase matado a criança ali e deixado ela para trás. E aconteceu todo esse caso, ele conta como foi. Só que o mais interessante é que depois ele fala que ficou desse rapaz que passou em cima da criança pagar uma quantia para a família, E quem assinou o cheque desse dinheiro foi um outro conhecido deles, o Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll, ele é um homem, um doutor, um médico extremamente bem respeitado, de uma família extremamente rica, um homem super inteligente, da alta sociedade, com vários amigos, com vários títulos, com descobertas científicas. Enfim, ele é um homem extremamente respeitado aí na sociedade. E foi ele que pagou aí, a dívida, a fiança desse homem. Aí o Dr. Utterson, ele fica extremamente pensativo sobre isso. Ele fica pensando por que, que o Dr. Jekyll, um homem tão bom, fez isso. E ele começa a investigar. E começa a descobrir que esse rapaz maligno tem o nome de Mr. Hyde. E esse Mr. Hyde é um homem assim, que ele nunca viu na vida uma coisa tão horrível, de uma aura tão ruim, que só de olhar para ele você já sente uma antipatia. Você olha para aquela cara e você sente uma pessoa assim, horrível por natureza. Então ele começa a investigar mais sobre a vida desse Mr. Hyde, e a única coisa que ele descobre é que os dois estão extremamente ligados. Então toda coisa ruim que o Mr. Hyde faz, que ele já vai fazer muitas coisas ruins, o Dr. Jekyll tá atrás, protegendo, cobrindo o Mr. Hyde, Então o Utterson, ele fica assim,
muito chateado, porque o Utterson, ele é amigo do Dr. Jekyll. Ele fica triste, ele fica pensando, nossa, o Dr. Jekyll tá sendo chantageado por esse homem horrível, né? Deve ser alguma dívida que o Dr. Jekyll tem com ele, alguma coisa misteriosa por trás. E é a partir desse momento que a história começa a deslanchar. Não vou contar mais nada pra vocês, porque o clímax desse livro, gente. Eu acho difícil alguém aqui, não sei se alguém não conhecer, porque é aquele tipo de livro que mesmo que você não leu, você já sabe o que acontece, né? De tanto que ele já foi falado, de tanto que ele já foi discutido. Então eu acho difícil vocês não saberem do plot twist aí, né? Eu não sabia, eu vou confessar pra vocês, foi uma outra leitura, porque eu não sabia do plot twist. Mas se vocês não sabem, não vejam mais nada, apenas peguem para ler. Então começa assim, com o Mr. Utterson investigando essas coisas estranhas que o Mr. Hyde está fazendo na cidade, as coisas horríveis, e o Dr. Jekyll aí por trás encobertando. Ele fica se perguntando, né, o porquê disso tudo. Então esse vai ser aí o ponto principal do livro, onde começa a narrativa em si. Mas como eu disse, pessoal, é um livro, agora vamos para os temas e questões que ele vai ser abordado. Ele é um livro que vai falar demais da dualidade do ser humano, que cada um de nós tem o bem e o mal dentro de si. Isso vem muito também, ele vai pegar muito da psicologia do Freud, né, das teorias do Freud, que mostravam que o mal, o bem e o mal, né, tá dentro de nós, e a gente deixa isso vir à tona, né, qual dos dois lados. Então o livro vai falar muito sobre a dualidade, sobre a consciência e como nós, seres humanos, somos multifacetados. Então esse livro ele faz um paralelo muito grande com a nossa mente, que a nossa mente ela é diversa, ela tem muitas facetas, ela tem muitas portas em si. Então é um livro extremamente multifacetado, que pega muito disso da dualidade de nós, dos seres humanos. E também sobre o controle dos dois lados, porque também aborda esses aspectos que cada um de nós, né, tem esse lado, um lado sombrio, um lado que a gente não deixa mostrar, não deixa vir à tona. E cada um de nós tem uma forma de lidar com esse lado. Então tem pessoas que suprimem ao máximo, tem outras que já deixam mostrar um pouco, tem algumas que fazem alguma coisa para acobertar. Então, um livro que vai falar sobre como as pessoas também lidam com esse lado sombrio que a gente tem. Nesse livro aqui, o Dr. Jekyll vai lidar de uma forma bem inusitada, mas cada um de nós, né, vai ter esse quesito. Outra questão, pessoal, como eu disse, ele é uma literatura gótica, uma literatura vitoriana, então a gente vai ter essa questão do terror, tem muito de ficção científica também. Esse livro, assim, é repleto de ficção científica. E o Robert Louis Stevenson, ele foi inspirado muito pelo Sherlock, tanto que é um livro que tem esse quê de detetive, de investigação. O Mr. Utterson vai fazer o papel de um detetive, e a gente vai lendo o livro e vai descobrindo junto com ele, a gente vai ter a narrativa de descoberta junto com o personagem. E também é um livro que tem muita inspiração no Edgar Allan Poe, que o Poe, vocês sabem que foi um dos pioneiros do terror, do horror. Então, o Robert Louis Stevenson teve muita influência do Poe. Para quem não conhece muito da história do Poe, tem um videozinho aqui no canal que eu conto um pouco sobre a vida dele, que ele foi uma inspiração, né? É uma inspiração até hoje e não foi diferente para o nosso autor aqui desse livro. Então, pessoal, vai ter essa grande narrativa de dualidade, de bem e mal, de luz e sombra, e como cada um de nós pode lidar com isso, e que algumas pessoas usam, né, de uma forma bem diferente, bem equivocada, diríamos, né? Bem equivocada. Então, gente, é um clássico. Esse livro, ele tem discussões até hoje, porque ele vai refletir muito. É um livro que a gente termina e tem uma grande reflexão sobre nós mesmos, sobre o ser humano e como cada um leva dentro de si, né, como eu disse, essa dualidade, esse bem e mal. Então eu recomendo demais para vocês. Não sei, como eu disse, né, no começo, ele é um grande clássico, né, então eu acredito que vocês já devem saber do ponto do clímax aí, mas se vocês não sabem, gente, por favor, vale muito a pena. Assim, é uma coisa absurda, né? Absurda de se pensar. Então, eu creio que vocês nunca leram, não conhecem a história em si, o final vai ser surpreendente. Quero falar um pouco também sobre essa edição, que foi da Martin Claret,
essa editora aqui, Martin Claret. Devo confessar que eu não conhecia, nunca tinha comprado nada dessa editora. Eu tive uma surpresa extremamente agradável, pessoal. Que edição bonita, que edição bem feita. Assim, falando sinceramente, a capa, né, eu achei ela linda, apenas com, né, a silhueta aqui do do Dr. Jekyll. E as folhas são, olha, é muito bem feita mesmo. Assim, sabe, só pra comentar, porque eu gostei bastante dessa edição, achei uma das mais bonitas, assim. E não foi tão caro, viu? Tem na Amazon, vou deixar o link aqui se vocês quiserem. Vale muito a pena, uma página bem grossa, umas letras assim, é bem diagramado, é um livro bem diagramado. Então, curti bastante essa editora Martin Claret, com certeza vou adquirir outros livros dela aqui, então recomendo fortemente. Certo? Então, pessoal, como eu disse, é um livro que gera reflexão até hoje por esse lado psicológico, de bem e mal, de dualidade, de consciência, de raciocínio e como dentro de nós a gente tem que lidar com esses dois lados, que muitas vezes um ou outro sobressai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe um like aqui no canal, escreva o seu comentário se você já leu O Médico e o Monstro, qual foi a sua visão, o que vocês acharam, ou se vocês nunca leram e pretende aí ser uma das suas próximas leituras. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, um beijo e até a próxima.